Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, eu sou a Angélica, eu trabalho com tarô e florais de Bach e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre como é difícil impor limites ou por que é tão difícil impor limites na vida. Sabe quando você fala, nossa, eu preciso impor mais limites, as pessoas estão pisoteando em mim. Aí na primeira oportunidade que você tem de impor esses limites, você acho que eu não vou falar nada não. Deixa, né? Por que será que isso acontece? Bom, eu resolvi falar para vocês sobre esse tema porque eu tava organizando o meu deck novo de tarô. Deixa eu até mostrar para vocês a caixinha dele, gente, porque eu tô apaixonada por esse deck. É esse aqui, ó. O The Wandering Star Tarot. Muito fofo, né? O tarô da estrela errante. Ele é muito legal, tá? Eu acho que para quem tá começando assim, depois de estudar um pouco, eu acho que ele ajuda porque ele tem palavras-chave. Achei assim, claro que né, não é para limitar a sua leitura, você só tem que ter um significado, a simbologia, enfim. Mas eu acho que ajuda para quem tá começando a trabalhar com tarô, eu gostei muito. E aí eu tava arrumando esse deck para fazer um atendimento de mandala astrológica para uma cliente minha. Se você não sabe o que é mandala astrológica, é o atendimento de tarô que eu faço, que lê 12 áreas da vida. Então ele fala sobre o seu estado atual, finanças, como você está se comunicando, sua autoestima, sua família, sua rotina de trabalho, relacionamento, seus projetos de vida, estudos, transformações, como que tá o seu subconsciente está atuando na sua jornada, na sua vida, né? E aí, quando o atendimento é só de tarô, sem florais de Bach, a pessoa pode fazer 2 perguntas para o tarô também, como bônus, né, do atendimento. E é bem legal porque faz um panorama geral, né? Pelo menos, se você quiser saber um pouco mais, você pode ir no meu Instagram, ler os depoimentos que tem lá e ver como esse trabalho pode te ajudar a conhecer mais sobre você, iluminar e clarear a sua jornada, tá? Mas enfim, eu estava fazendo a organização desse deck para atender essa minha cliente. E aí eu observei essa carta, que é o 9, né, de paus, ó. O 9 de paus, ela é uma carta que fala muito sobre a gente aprender a estabelecer limites, cuidar da nossa energia. Também, em outro tipo de leitura, dependendo do contexto, pode falar de alguém que está fechado em si mesmo, se fechando para as oportunidades da vida. Então depende muito do contexto, tá? Mas trazendo aqui para nossa questão, que é por que é tão difícil impor limites? Eu observei a carinha dela, aqui da moça, né? Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela tá triste, né? Ó, é uma carta que fala sobre força, tá vendo? Ó, apoio, limites, ó, boundaries aqui, tá vendo? Né? Que é em inglês a palavra. E aí, olha a cara dela, gente. Ela tá triste. Não sei se dá pra vai focar. Ó, vou colocar bem de pertinho pra vocês verem. Não sei se focou. Ó, ela tá triste, né? Mas aí ela tá impondo limites, mas tá triste? Uma grande questão, né, pra gente se perguntar. Até no tarô, né, ela tá colocando limites, e eu vi isso em outras cartas também. Às vezes a pessoa tá com uma cara de expressão de dor, assim, sabe? Dependendo do deck de tarô. E aí, eu fiquei refletindo, né, por que será que é tão difícil a gente impor limites na vida? Que até no tarô, né, a gente vê aqui ó, uma carinha de tristeza, de sofrimento. Então eu trouxe para vocês por que isso pode acontecer e como a gente pode trabalhar isso para que impor limites, colocar a nossa voz não seja algo tão difícil, tão dolorido, né? Que a gente possa sentir esse problema, esse desconforto, mas trabalhar nele, não deixar que ele nos feche mais ainda dentro das nossas próprias dores. Porque o que pode acontecer aqui? Você tentar estabelecer esse limite e ao invés de você colocar um limite no outro, você colocar um limite em si mesmo, em si mesma. Você se fechar dentro das suas dores, dentro daquilo que te incomoda e não comunicar isso para o outro. Se fechar em você. Por isso que a leitura de tarô, ela é tão abrangente, ela depende tanto do contexto, né? Às vezes uma carta que sai para uma pessoa, sai para outra e para aquela pessoa, ela tem um significado um pouco diferenciado. Por isso que a gente precisa aprender a ler, olhar para essa amplitude da vida, né? E o tarô ele ensina muito a gente a fazer isso, não considerar tudo como uma só resposta. E aí a gente vê alguém que pode estar triste por estar estabelecendo limites e de repente pode se fechar em si mesma, em si mesmo. Angélica, mas como a gente pode fazer isso? Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões que a gente vai trabalhar junto com o tarô, tá? O primeiro passo
Por que que é tão difícil colocar limites? Por que que isso acontece? É porque a gente é muito preocupado, nós somos muito preocupados com a rejeição, com que o outro nos rejeite. Então, todas as vezes que eu tento colocar limite no outro, eu me preocupo de ser rejeitada pelo outro. Se eu falar não para essa pessoa que eu tenho uma estima ou que eu acho que dependo dela para alguma coisa, eu vou me sentir rejeitada. E se ela me rejeitar, vai ser muito dolorido, né? E a gente entra numa energia que é essa aqui, ó, que é o 5 de copas. É uma sensação de dor, de perda. Eu tô perdendo essa amizade, eu tô perdendo esse relacionamento se eu colocar limites. Eu tô perdendo essa colega de trabalho, né, se eu disser não para ela. E isso causa essa sensação de perda. E aí o que que acontece? A gente cria uma persona devido ao condicionamento social. Então a gente acaba se entristecendo dentro da gente. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho medo do outro me rejeitar e eu continuo dizendo sim pro outro, mesmo querendo dizer não, vou ter uma perda sim, mas da minha essência, de quem eu sou. Eu vou estar vivendo sempre aquela persona social que agrada a todo mundo, quando na verdade eu não quero mais viver uma persona que está me prejudicando, que eu criei, entende? Então a gente entra nessa sensação do 5 de copas. Ah, eu vou perder esse relacionamento, eu vou perder essa pessoa, vou perder essa amizade. Essa sensação de perda, essa sensação de que tem algo faltando. E aí é muito difícil impor limites. Por isso que a gente entra nessa sensação de tristeza todas as vezes que a gente tem que impor o limite para alguém. Claro, se isso não estiver bem trabalhado, tá? Que a gente tá vendo aqui essa dificuldade de alguém que não consegue fazer isso, tá? Então, a primeira questão que é muito difícil a gente impor limites é esse medo de perder, esse medo de ser rejeitado. Só que todas as vezes que a gente tem medo de perder algo que a gente tá colocando muito valor, a gente não tá olhando para aquilo que a gente tem, ó. A gente mesmo tá derramando as nossas oportunidades. Ai, tô tão preocupada com isso aqui, tô derramando o que eu ainda tenho de bom. Né, gente? História maravilhosa. Então, é muito isso, tá? É esse medo de ser rejeitado. Então, a gente muitas vezes, o que que acontece? A gente não faz o movimento pelo medo da rejeição, pelo medo da perda. Então, eu não coloco limite no namorado abusivo pelo medo de perdê-lo. Ou eu não coloco limite naquela colega de trabalho que é folgada, porque eu tenho medo de repente depender dela, ela não fazer algo pra mim. E aí fica essa relação, essa dinâmica que é muito prejudicial, principalmente se você tem questões emocionais, problemas emocionais para tratar, tá bom? Bom, o segundo fator, o segundo ponto, porque é muito difícil a gente conseguir impor limites, é ter a voz invalidada. O que que seria isso, ter a voz invalidada? Algumas pessoas, quando crescem, dependendo do contexto familiar, toda vez que vai impor limite ou no irmão, ou até no pai, na mãe, porque, né, às vezes, gente, pai e mãe também podem ser abusivos, tá? A gente tem muito essa dinâmica de sacralidade, mas às vezes muitos dos nossos traumas e complexos vêm dessa relação da infância, porque nossos pais também são seres humanos, também erram, também têm seus próprios traumas, que se não olhados, são repassados de geração em geração. Então é uma questão que você que está aqui, que é pai, mãe ou quer ser pai e mãe, observe bem como você trata os seus filhos, como você vai tratá-los, observe os seus traumas, como você lida com eles, para que você não continue perpetuando isso nas gerações que vão vir, tá? Nas posteriores. Então, a gente pode ter a voz invalidada ou na escola. Sabe quando você reclama de uma coleguinha que, sei lá, usurpou lá a sua canetinha e a professora fala: Nossa, que exagero, é só uma canetinha. Aí você, é só uma canetinha. Alguém, sei lá, rouba a sua ideia no trabalho. Nossa, que exagero, você só tá começando aqui. Ele não fez isso, ele não roubou a sua ideia. Aí você, não, você acha que eu tô louca, não roubar a minha ideia. Eu tô meio, né? Mas dentro de você, você sabe que aconteceu um abuso e você não colocou limites, porque você teve a sua voz invalidada por essa. Não precisava tudo isso. Nossa, que exagero, né? Enfim. E o que é isso? Que energia do tarô é essa? É o 5 de espadas. Aí quando acontecem aqueles conflitos entre as pessoas em que uma pessoa vai sempre invalidando a outra. Aquela sensação de. Como é que eu posso explicar? É que essa carta aqui, ó,
falando assim de uma forma simbólica, é um pouco mais complicado, mas assim, tá vendo aqui, ó? É como se fossem coisas afiadas te traspassando. Então, aqueles conflitos, aquelas opiniões, né? E aqui, ó, o seu potencial de ação, tá? Ó, enroscado em tudo isso. Então, é uma carta que fala sobre você estar sempre sendo cortada nesse conflito entre as pessoas e sempre alguém sofrendo mais com isso, com essa energia, tá? Então, ter a voz invalidada é uma das coisas que dificulta muito a gente impor limites. Isso aqui acontece muito em relacionamentos. Tem uma... Eu não diria assim, de uma forma geral, mas assim, pode acontecer muito em relacionamentos abusivos, sabe? Em que você não consegue impor limites porque você tem a sua voz invalidada. Então, por exemplo, um cara tá sendo abusivo com você, que é mulher, por exemplo. E aí você vai reclamar pra ele, ele te invalida. Você que tá louca. Você é louca, você tá vendo coisa onde não existe. Isso é muito comum acontecer em relacionamentos abusivos, tá? Eu vejo isso quase sempre, assim, acontecendo. E aí ter a voz invalidada faz com que você desconfie do seu próprio poder de julgamento. Quando você tem essa voz invalidada frequentemente, que é esse 5 de espadas, você não consegue mais ver potencial em você, tá? Essa cobra aqui falando do nosso potencial para a vida. Você não consegue. Então, o que acontece? Você se fecha. Fica difícil impor limites. E aí, se você vai tentar impor, você fica com essa cara de choro aqui, que nem a mocinha do nosso 9 de paus, né? Sofrendo para colocar limites em alguém que tá precisando de bastante limite, tá? Então, uma das dificuldades aí é ter essa voz sempre invalidada quando fala alguma coisa, ou na infância, ou na adolescência, ou continuando, inclusive, na idade adulta. Então, é muito importante você observar se isso está acontecendo. E aí, gente, muitas vezes vai precisar de um processo terapêutico, tá? Eu vou até falar para vocês sobre um floral de Bach que pode ajudar, mas é um floral só, então para uma situação muito específica. É claro que se você quiser trabalhar isso com florais de Bach também dá, mas eu aconselho, se isso for uma situação muito enraizada, principalmente vindo de relacionamentos abusivos, passar por um profissional de psicanálise ou de psicologia, ou analista junguiano, que eu amo de paixão, né? Adoro estudar Jung. E aí também vir para terapia holística. Isso é muito importante, porque a gente consegue ajustar essas tramas e trabalhar várias vertentes ao mesmo tempo. Claro, se você tiver condições para fazer isso, tá bom? E a próxima questão é: por que é tão difícil, então, impor limites? Porque a gente sente uma sensação de desimportância. Eu não sou importante para o outro, porque acontece o quê? O medo de ser ferida ou de ser ferido. E aí eu deixo de ser amado e isso me fere a alma, me fere o coração. Então, se eu deixar o outro fazer o que ele quer, ele vai me amar mais, certo? Eu não vou colocar esse limite. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Não vou colocar limites. Mas meu coração vai ficar assim, ó, 3 de espadas, ferido, né? Por quê? Porque, eu coloquei limite no fulano de tal e agora ele não fala mais comigo. Ele fechou a cara para mim. Ele virou a cara para mim, porque eu coloquei limites nele, né? E agora meu coração tá triste, eu tô ferida por causa disso. Ou seja, o outro é imaturo quando eu coloco limites e quem se fere sou eu. Então, esse medo de se ferir, esse medo de se sentir desimportante na vida do outro faz com que a gente não coloque limites. Que a gente sinta muito medo em impor limites, que a gente sinta muito medo de falar o que a gente sente, o que está acontecendo com a gente. Por isso que a mocinha aqui tá com essa cara de tristeza. Porque dá medo de sofrer, tá? Então a gente acaba entrando nessa energia do 3 de espadas. Essa sensação de que agora quem tá sofrendo sou eu. Olha só, eu fui colocar limites e a pessoa simplesmente parou de falar comigo. E agora eu tô sofrendo, meu coração tá ferido. E para evitar isso, a gente não coloca o limite. Ou a gente coloca morrendo de medo e sofrendo mais ainda, tá? Então, essa sensação de se sentir desimportante, de se sentir ferida porque o outro virou a cara, é uma das coisas que mais dificulta as pessoas a colocarem limites em gente abusada, tá bom? A próxima questão é a dinâmica de trocas em desequilíbrio.
Então, às vezes é muito difícil a gente colocar limites no outro porque a nossa dinâmica de troca, ela não tá equilibrada. O que eu quero dizer com isso? Tem uma carta do tarô, que é o 6 de ouros, que ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre a gente aprender a dar e receber. É essa aqui, ó. Tá vendo, ó? As mãozinhas estendidas. Então, é esse dar e receber. Olha como ela tem fartura atrás dela. Olha que carta verdinha, tá vendo? Que coisa colorida. O que é isso? É eu estar equilibrada entre o dar e o receber na minha vida. Eu não consigo impor limites se essa dinâmica estiver em desequilíbrio, tá, gente? Então eu preciso trabalhar muito a energia dos 6 de ouros para isso. Aprender a dar e a receber. Se eu só dou para o outro excessivamente, se eu tenho uma Deméter em desequilíbrio, né? Eu estou sempre doando, buscando o outro, fazendo tudo para o outro, essa dinâmica ela fica negativa, em desequilíbrio. E aí eu não consigo mais colocar limites. Por quê? Quando a gente acostuma muito a dar demais para os outros, existem duas situações que podem acontecer aqui, que são prejudiciais as duas, tá? A primeira é, você tá numa dinâmica de desequilíbrio com alguém, tá? Essa aqui é você, essa aqui é a pessoa. Então você dá pro outro. E aí o que acontece? Essa outra pessoa, se ela for uma pessoa abusiva, ela vai sempre querer mais de você. Então olha só que engraçado, ela tava aqui. Você avançou e deu demais. E aí a pessoa percebeu isso, ela vai começar a tirar cada vez mais de você. Porque essa pessoa aqui tem uma característica de ser abusiva. E aí você vai começar a ficar desvitalizada e vai entrar nessa energia reversa aqui. Você precisa trabalhar essa energia positiva dentro de você, os 6 de ouros, que é esse equilíbrio entre o dar e receber. A segunda situação é, você tá aqui, uma pessoa aqui, você vai dando, essa pessoa não se movimenta. Inconscientemente, não é consciente isso, é inconsciente, se essa pessoa se sentir incomodada, porque tem essa dinâmica de desequilíbrio, ela vai fazer o quê? Correr de você. Sabe aqueles relacionamentos que a gente fala assim, nossa, mas eu fazia tudo pra ele e o cara foi embora? Fazia demais. Sufocava, não deixava a pessoa ser ela, né? Queria sanar todas as dificuldades, todos os problemas. Às vezes o cara fala assim, nossa, acabei de ficar desempregado. Em vez de você deixar o cara ir lá e procurar emprego por ele, você fica, olha, eu fiz um cadastro pra você na empresa tal, já ia falar o nome de um site de emprego. Entra lá naquele site de emprego, eu fiz o seu currículo, eu montei tudo, eu falei com o meu chefe, eu vou arrumar um emprego pra você na minha empresa. Gente, calma. Deixa o outro fazer a parte dele. Isso é uma Deméter, tá? É uma deusa Deméter em total desequilíbrio. É o dá, e o receber não tem. Isso desvitaliza em um grau que vocês não têm ideia. A gente tem que aprender a deixar o outro ser o outro fazer os movimentos da vida, o outro resolver as questões, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um pouco disso. Às vezes eu tô assim, em ambiente de trabalho, eu vejo a pessoa com alguma dificuldade, eu falo, deixa eu ver se eu posso ajudar essa pessoa. Hoje em dia eu faço, Angélica, fica no seu lugar, deixa a pessoa resolver da forma que ela achar melhor. Se ela pedir a sua ajuda, você ajuda. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu lembro que eu tinha um namorado, uma vez, foi até um namoro que deu muito trabalho pra mim em relação à ansiedade, terminou inclusive por causa disso, porque eu não conseguia enxergar quem eu era ali naquele relacionamento, um total confusão mental. E às vezes ele me falava alguma coisa, eu ficava assim, eu pesquisei pra você aquela faculdade, aquele curso de inglês. O cara nem tava pedindo pra pesquisar nada pra ele. Ele nem queria. O que eu tava fazendo? Por que eu tava pesquisando aquilo? Não sei, né? E aí hoje, quando eu observo essa dinâmica acontecendo, eu falo, peraí, deixa a pessoa resolver por ela. Deixa essa pessoa... Porque a gente quer ser vista como uma pessoa que resolve todos os conflitos da humanidade, porque a gente acha que vai ser mais amada se a gente resolver tudo pelos outros. Quando na verdade é o contrário. O outro tem que se sentir capaz de resolver para ter mais maturidade na vida, para tratar você melhor. É essa a grande diferença. E a gente tem que aprender a resolver nossos próprios problemas e honrar com as nossas próprias coisas que a gente quer fazer, com nossos próprios objetivos, metas de vida, para que a gente também seja mais madura para o outro.
entende? É essa que tá a grande diferença, é aqui que essa energia do 6 de ouros trabalha, tá? Nesse dar e receber com equilíbrio. Quando isso tá desequilibrado, gente, é muito difícil impor limites, é muito difícil falar não, a gente vai estar sempre sofrendo, a gente não consegue refletir sobre como a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes, até clientes, por exemplo, eu que trabalho atendendo, a gente tem que saber deixar o cliente fazer a parte dele, tá? Por exemplo, se eu ficar o tempo todo com quem eu acompanho, então vamos supor, a pessoa vem fazer uma consulta de tarô comigo, ela fala, Angélica, eu queria mudar isso, isso e isso, tem como você me acompanhar, né, tal? Tem, mas se eu ficar o tempo inteiro, você tá fazendo isso? Você fez isso? Olha, tem esse livro. A pessoa vai ficar maluca, ela precisa do tempo dela. Então eu te dou uma ferramenta, você trabalha, você me traz o resultado, eu te dou outra ferramenta, eu dou uma ferramenta, você traz um resultado. Se eu ficar ferramenta, oi, tudo bem, como é que você tá? Ferramenta, a pessoa não vai aguentar. Precisa ter essa dinâmica. Eu te dou um resultado. Eu te dou um resultado. Não pode ser só dar. A gente tem que ter um resultado. Senão a gente entra em desequilíbrio e não consegue impor limites. Por isso que tem gente que fala, né? Meus clientes me ligam meia-noite e meia, porque você não conseguiu estabelecer isso. E aí, quando a gente cria essa dinâmica da Deméter, que é esse dá, que vem também da Imperatriz, né, lá do tarô, que é essa doação excessiva, se tiver em desequilíbrio, ela perde toda a vitalidade dela também. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, saber quando a gente está sendo excessivo nessa doação, tá? E quando a gente está dando demais para o outro de uma forma que a gente não está recebendo. E aí a gente precisa vitalizar isso em nós, deixando que o outro faça por ele, porque aí ele cria responsabilidade consigo. E essa responsabilidade consigo vai refletir no relacionamento que essas pessoas têm com você, tá bom? Bom, pessoal, e a próxima questão, que é difícil a gente estabelecer limites, é a falta de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, fica difícil saber o que é um limite e o que não é. Isso aqui é muito comum quando a gente tá assim, lá, né, nessa jornada do louco. Eu não sei muito bem o que eu quero da minha vida. Eu vou aqui, né, nesse relacionamento aqui com essa pessoa que eu nem conheço direito, mas deixa eu ver o que vai dar. Não tem nada a ver comigo, mas deixa eu ver o que vai dar, né, vai que... É essa falta de autoconhecimento. O louco, ele é muito interessante porque é a coragem de ir pra vida, é a coragem de fazer algo, fazer acontecer, né? Se lançar, a gente precisa disso, porque senão a gente fica muito preso. Mas também se a gente fizer isso em excesso, sem pensar, né? Tanto que a jornada do louco é ele andando ali, né? Nos arcanos maiores e passando por várias experiências de vida até crescer, né? Até se tornar uma pessoa melhor. Então a gente tem que olhar pra gente quando a gente tem essa falta de autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu tô aqui começando, tô zero individuação, né? Falando aí da psicologia analítica, não sei direito, não consegui, né? Eu tenho uma psicóloga aqui, uma vez eu vi uma live dela, ela falando, é muito difícil passar pelo processo de individuação, não é pra todo mundo. E realmente é, porque descobrir quem você é de verdade é muito difícil, porque existem muitos condicionamentos sociais, né? E às vezes a gente tá na vida assim, ó, né? Sem autoconhecimento nenhum, sem nem saber o que é limite e o que não é pra gente, na nossa vida, na nossa jornada, na nossa trajetória. E a gente tá muito nessa energia do louco. Então a gente precisa investir em autoconhecimento, em se conhecer. O que é pra mim, o que não é pra mim, o que me deixa triste, o que me deixa feliz, o que eu devo falar, o que eu devo calar. E quem ajuda a gente a fazer isso? No tarô, eu tenho duas energias que eu gosto bastante, tá, gente? Que são a sacerdotisa. Gente, olha que... Ai, tô apaixonada por esse deck, vocês não têm noção. E o eremita, olha, gente, coisa mais fofa. É muito fofo esse deck. Mas enfim. Então tem essas duas energias aqui, tá? Que eu acho que nos ajudam a olhar pra dentro, a enxergar esse guia dentro de nós, a silenciar quando é necessário, a entender um pouco mais da gente, a não falar excessivamente. Por quê? Porque às vezes a gente fala demais por falta de autoconhecimento, fala demais sobre a nossa vida para os outros. Então a gente precisa saber quem é confiável e quem não é. Ó, quem observa isso? A dona sacerdotisa, tá? Então é olhar para dentro, é buscar um processo de autoconhecimento, seja terapêutico, seja através de livros, estudos, cursos, enfim.
E aí você, se entendendo melhor, colocar limites, talvez ainda seja difícil, mas você vai começar a desafiar essa dificuldade, tá? Eu lembro que eu tava fazendo uma consulta de tarô recentemente, tinha uma questão que eu tava falando pra minha consulente, que muitas vezes a gente precisa desafiar os pensamentos e sensações que chegam até nós. Então, todas as vezes que você for impor um limite em alguém, você vai lembrar disso aqui que eu falei pra você. Vamos supor que você tem dificuldade de impor limites porque as trocas estão em desequilíbrio. Você a vida toda deu demais, virou uma Deméter muito doida, só dando pros outros, não recebendo nada em troca, ficou desvitalizada, tá péssima aí e não consegue mais impor limites. Quando você lembrar disso, lembrar da sua característica de personalidade, como esses arquétipos atuam em você, você vai lembrar e falar, poxa, eu tô aqui, ó, expressando a Deméter em desequilíbrio. Eu tô doando demais, tô naquela energia que a Angélica falou do 6 de ouro, só que reversa, né? Não tá na potência como ela tem que ser. Então eu tenho que buscar a potência daquela carta, né? Que é ela pra mim, o 6 de ouros, é o dar e receber, as trocas em equilíbrio. Lembra do símbolo da carta na sua mente. Lembra da deusa Deméter, ela é equilibrada. Lembra da imperatriz sentada no trono em equilíbrio. Quando você lembra de tudo isso, você coloca potência para resolver essa questão, tá? E aí você, mesmo triste, vai falar, não, é isso que tá acontecendo. Então eu preciso colocar limites, porque eu sei que a situação que tá me sabotando para que eu continue aqui presa dentro de mim mesma é essa. Entenderam? É assim que eu trabalho com as minhas clientes, dizendo para vocês que não é algo fácil, mas é algo possível de ser trabalhado, tá? É você se conscientizar sempre das questões. Quanto mais você se conscientiza, quanto mais presente você tá, mais fácil vai ser lidar com todos os desafios que aparecem para você. E uma sugestão de florais de Bach pra gente fechar aqui esse vídeo de hoje é um floral chamado Centauri, para aquelas pessoas que servem demais aos outros e não conseguem estabelecer limites. Então esse floral, tomado aí por 30 dias, vai te ajudar a ter percepções de quando isso está acontecendo e começar a cortar as asinhas, as arestas desse pessoal que às vezes se aproveita de você porque você dá abertura, tá bom? E tem gente que é folgada também, mesmo quando a gente não dá abertura ainda quer ser folgada e a gente tem que colocar mais limites ainda e não pode sofrer por isso. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a identificarem as situações e que vocês possam trabalhar nelas para que vocês possam viver uma vida em que vocês expressem quem vocês são realmente na sua potência interior, com clareza da sua jornada. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.